Olá a todos, bem-vindos ao canal Marco Financeiro. Hoje nós vamos falar sobre taxa Selic e CDI. Então, roda a vinheta. Então, no último vídeo, no primeiro vídeo, nós vimos o conceito de juros compostos. No vídeo número 2, eu expliquei para vocês a inflação. E hoje a gente vai seguir com nossos vídeos, eu vou explicar para vocês sobre taxa Selic e CDI. Com esses três assuntos, juros compostos, inflação, taxa Selic e CDI, você consegue entender a maioria dos produtos bancários. Você vai ter a capacidade de analisar um produto e verificar se esse produto é bom para você ou não é bom para você. Então vem comigo aqui, ó, na minha máquina, que eu vou mostrar uma apresentaçãozinha que eu preparei para esse assunto. Então deixa eu posicionar aqui no início da apresentação. Tá, já está posicionando, está aqui, ó, o slide atual. Então está aqui, ó, educação financeira. O Marquinho, que é esse bonequinho aqui, ó, ele está abraçado com o dinheiro e ele precisa fazer uma aplicação, mas ele não sabe em qual caixinha, onde ele vai aplicar. Porque no banco tem um monte de nomes lá que ele ainda não está familiarizado, ele ainda está meio perdido aqui na coisa. Mas é o seguinte, Marquinho, o que você precisa saber é que só existem dois tipos de aplicação. Só dois tipos de aplicação. Ou você empresta o dinheiro e recebe juros por esse empréstimo, ou você se torna sócio de uma empresa. Só tem esses dois modelos de aplicação. O resto são nomes, são embalagens diferentes que eles embrulham para você. Então, segue aqui que você vai entender. Bom, para você continuar estudando sobre finanças, a gente tem que continuar tomando essa sopa de letrinhas. Está começando a ficar gostosa essa sopa de letrinhas. No último vídeo, nós vimos o IPCA, o INPC, o IGPM e o INCC. Né? Essas quatro siglas aqui representam a inflação do Brasil. Se você não está entendendo isso aqui, assista ao vídeo número 2 sobre inflação. E hoje nós vamos estudar a Selic, que é uma outra sigla, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Nós vamos estudar a taxa Selic, nós vamos estudar o CDI e falar um pouquinho de CDB e de algumas outras aplicações da renda fixa. Então, seguindo com a nossa apresentação. Então, nós vamos ver lá que existe no banco, você vai aplicar em renda fixa ou renda variável. Na renda fixa, você vai ver que existe um negócio chamado pré-fixado ou pós-fixado, juros pré-fixados ou juros pós-fixado. O que é isso aí? Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns títulos do governo e dá para entender legal isso. Ó. Então aqui estão alguns títulos do Tesouro Nacional, do Tesouro. Então olha só, pré-fixado. Esses títulos eles estavam à venda em 2015, 9 de dezembro de 2015. Nesse período, em dezembro de 2015, a inflação do país era de 10,67% ao ano e a taxa Selic 14,75%. Mas vamos pensar só na inflação, que a inflação você já sabe. Então o que acontece? Isso aqui em 2015 a pessoa queria aplicar o dinheirinho dela, então ela tem que escolher um título do governo para comprar. Ela vai emprestar o dinheiro para o governo e vai receber juros por causa desse empréstimo. Então, quando é pré-fixado, ela poderia comprar em 2015, aplicar o dinheiro dela lá e receber esse dinheiro de volta em 2018. No dia 1º de janeiro de 2018, ela já receberia esse dinheiro de volta com uma correção de 15,99% ao ano. Se ela tivesse comprado para 2021, no dia 1º de janeiro de 2021, ela receberia de volta o dinheiro dela corrigido com 15,70% ao ano. Então, o pré-fixado, quando você faz uma aplicação, o gerente do banco ou o Tesouro Nacional já te fala, ó, você vai receber 15,99% ao ano de correção. Não importa o que aconteça com a inflação.
Se a inflação disparar, azar seu. Se a inflação for para 50% ao ano, seu dinheiro vai ser só corrigido por 15,99. Por outro lado, a inflação aqui estava em 10%. Ele aplicou com 15%, então estava ganhando 5% de lucro real. Perfeito? Agora, se a inflação que estava 10 baixasse para, como aconteceu de baixar para 4, o que aconteceu? Ele ganhou bastante. Então, isso é uma aplicação pré-fixada. A pós-fixada, pessoal, é que ela está ligada a algum índice. Aqui eu tenho um exemplo, o Tesouro IPCA. O que ele vai pagar, esse Tesouro IPCA? Ele vai pagar a inflação, que é o IPCA, mais alguma coisa. Ele paga a inflação mais 7,37% ao ano. Então, a pessoa que vai fazer uma aplicação, essas aqui com IPCA, é mais segura do que as pré-fixadas. Por que é mais segura? Porque se a inflação disparar, não importa, você vai receber a inflação mais os 7,37% ao ano. Tá ok? Vamos voltar lá para a nossa explicação aqui. Bom, então nós tínhamos visto que a renda fixa você pode aplicar numa aplicação pré-fixada ou pós-fixada. Você vai aplicar um CDB? Existem CDBs pré e pós-fixados. Você vai aplicar numa LCI? Existem LCI pré e pós-fixada, como a LCA também. Então, aqui alguns exemplos de aplicações financeiras que você pode fazer. Na renda fixa, título de capitalização, COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, caderneta de poupança, CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, LCI, que é Letra de Crédito Imobiliária, LCA, que é Letra de Crédito Agrícola, PGBL, VGBL, Tesouro Direto, que são nomes de aplicações financeiras. Agora, fuja dessa aplicação aqui, título de capitalização. Isso aqui é loteria, não é uma aplicação financeira. Aqui você vai perder seu dinheirinho, porque na renda fixa você aplica e o dinheiro está sempre crescendo. Nominalmente, pelo menos, ele está crescendo. Nominalmente, ele está crescendo. O ideal é que ele cresça sempre acima da inflação. No título de capitalização, o seu dinheiro não vai crescer. Não cresce. Se você aplicar R$1.000, depois de um ano, você vai ter lá uns R$500 para... Se você for resgatar, você vai ter R$500, R$400. Então, título de capitalização, fuja dessa aplicação, fuja disso aqui. Se você for no banco e o gerente te oferecer título de capitalização, fala, não, muito obrigado, não quero. Outra coisa que você tem que fugir é desse COI, Certificado de Operações Estruturadas. Isso aqui também não serve, isso aqui é um engodo. Ele vai falar para você que vai aplicar seu dinheiro num pacote lá com várias aplicações, vai aplicar em renda fixa, em renda variável, vai dar 3 pulinhos e vai falar para você, mas não se preocupa, se daqui a 4 anos não render, se tiver um problema no mercado, você recebe seu dinheiro, de volta, sem correção nenhuma. Então imagina, você aplica R$100.000 num COI e daqui a 4 anos você resgata R$100.000. Tá certo isso? Não tá, você perdeu dinheiro pra caramba. Então fuja dessas duas aplicações de renda fixa, título de capitalização e COI. Na renda variável, pessoal, que eu vou explicar para vocês em detalhes mais para frente, tá joia? Eu vou explicar para vocês sobre aluguéis, fundo de investimento imobiliário e ações. O único detalhe aqui, que na renda variável, quando você compra um produto, compra uma ação aqui da Petrobras, o preço da ação da Petrobras, ele muda diariamente, todo dia tem um preço diferente. Isso aqui é uma coisa natural de renda variável, porque as pessoas compram e vendem esses negócios toda hora. Então toda hora tem um preço diferente. Mas é uma excelente forma de investimento, uma excelente forma de ganhar dinheiro. Depois nós vamos entender esse mundo aqui da renda variável, vocês vão ver que é muito facinho, muito legal. Bom, renda variável também, aluguéis, ações, fundos de investimento imobiliário, né? Contratos futuros, contrato de dólar, tem um monte de coisa que dá para fazer que nós vamos aprender futuramente.
Mas hoje a gente está interessado em aprender sobre a taxa Selic e CDI. Então, olha só que interessante. O que faz o banco? O banco ele compra e vende dinheiro. É isso que faz o banco. Compra e vende dinheiro. Essa compra e venda de dinheiro, ele compra por um preço mais baixo e vende por um preço mais alto. Essa diferença entre o que ele comprou e o que ele vendeu é chamada de spread bancário, né? Então, quando você vê a palavrinha spread bancário, é o lucro que o banco está tendo. A diferença entre o que ele arrecadou e o que ele pagou. Então, quando você vai lá no banco, empresta seu dinheiro lá, coloca numa caderneta de poupança que recebe 4% ao ano. Então, o banco está te pagando 4%. E você vai lá e pega um cheque especial, ele te cobra no cheque especial 10% ao mês. E dá mais de 130%, 140% ao ano. Né? Então, essa diferença é o spread. Eu vou mostrar aqui já já. Então, vamos ver. Vamos entender esse spread pensando na azeitona. Você vai lá no supermercado, né? Você vai lá no supermercado, atrás da azeitona. Chegou lá, tem esse vidrinho aqui de azeitona, de 100 gramas, né? 100 gramas, ele custa R$1. Beleza. Esse outro vidro de azeitona aqui, ó, ele tem 500 gramas, é 5 vezes maior, então se esse custa R$1, deveria custar 5. Mas você vai ver o preço dele, dá R$3,70. Aí você falou, opa, R$3,70, esse é um, você vai fazer uma análise, não? Vai fazer uma análise, fala assim, peraí, esse aqui tem 5 vezes mais, custa R$3,50, então cada 100 gramas desse aqui custa 75 centavos, esse aqui cada 100 gramas custa R$1. Ah, então esse aqui é bem mais caro do que esse. Então para o envasador da azeitona, ele tem um lucro maior, né, nesse pequenininho. Então aqui a margem de lucro do produtor aqui, do empresário, é maior do que esse. Mas por que ele pode colocar uma margem maior aqui? É porque ele enfeitou, mudou o padrão, né? Ele colocou uma embalagem menorzinha, mais pessoas podem comprar isso aqui, mais pessoas têm dinheiro, tem R$1 do que R$3,50 para comprar esse. Então ele coloca uma margem maior. O que o banco faz? O banco ele tem um monte de vidrinhos de azeitona lá para te oferecer. Então, na hora que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco, ele tem essas vidrinhas de azeitona aqui, ó, título de capitalização, COI, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA. Então, com isso, ele te oferece essas azeitonas. E cada vidrinho de azeitona, ele te vai dar um preço. E aí você tem que analisar se esse preço está bacana ou se não está bacana para você. Vou dar um exemplo aqui de spread bancário, só para você ter uma noção. Vamos entrar aqui no site do Banco Central. Aqui, ó, Banco Central. O Banco Central, pessoal, esse site aqui ó, tem tudo que vocês possam imaginar sobre finanças. É sensacional. Ele mostra a inflação, ó, a inflação de 3,89 nos últimos 12 meses. Ele mostra a taxa Selic, que a gente vai entender agora, 6,50% ao ano. O Banco Central, a função do Banco Central é controlar a inflação, não deixar a inflação disparar. E outra coisa que o Banco Central faz é determinar a taxa de juros, que é a taxa Selic, que nós vamos ver já já. Agora eu queria mostrar para vocês o spread bancário. Então aqui, se você vier aqui instituições supervisionadas do Banco Central, ele vai mostrar essa tabela aqui para a gente. Eu já abri numa outra aba para ficar mais facinho. Então aqui, ó, se você for lá no Banco Central e procurar qual que é a taxa de juros do cheque especial, ele vai mostrar para vocês quanto que cada banco do Brasil cobra de juros no cheque especial. Então tem aqui, ó, Banco CCB Brasil SA, ele cobra por mês, ó, 0,63% de taxa de juros ao mês. Por ano, 7,78%. Tá legal? O Banco Inter, que é um banco que abriu há pouco tempo aqui no Brasil, abriu o ano passado, ele está com 2% ao mês de taxa de juros. Ao ano, isso corresponde a 27%. Vamos pegar um banco comercial aqui, ó, um banco mais conhecidinho. Ó. Olha quantos bancos tem no Brasil. Ó, vamos pegar um banquinho mais conhecidinho aqui, ó, Banco do Brasil. Cadê o Banco do Brasil? Vou ver se eu acho ele aqui. Banco Alfa, Banespa, Amazonas. Aqui, ó, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, cobra por mês do cheque especial 11,96% ao mês.
que dá, por ano, isso aí, ó, dá 288% ao ano. Então você vai lá, empresta o dinheiro para o Banco do Brasil, coloca na caderneta de poupança do Banco do Brasil, o Banco do Brasil te paga 4% ao ano. Em compensação, você tem lá a sua conta lá e você está no cheque especial, está estourado no cheque especial. Quanto que você está pagando de juros para o Banco do Brasil? Você está pagando 288% ao ano. Então a diferença entre os 4 e os 288 é o spread bancário. Nossa, o Banco do Brasil cobra bastante. Vamos ver o Itaú? O Itaú está mais para baixo. Então, conforme vai descendo, os bancos vão cobrando mais. Ó. O Banco Itaú já cobra 299%. O Bradesco já cobra 300% ao ano. Ah, mas isso aqui é cheque especial. Vamos ver uma outro tipo de aplicação. Vamos ver aqui, ó, estatísticas de aplicação, não, de empréstimo que você vai fazer no banco. Você vai tirar o dinheiro do banco, porque o banco... O que o banco faz? Ele compra e vende dinheiro. Né? Quando você entra no cheque especial, o banco está te vendendo dinheiro. Aqui, ó, um empréstimo, vamos pegar. Atenção, começar outra vez. Aqui, ó. Crédito pessoal consignado. Vamos pegar esse aqui, ó. Então você vai lá no banco, vai fazer um crédito pessoal consignado. Preciso de dinheiro. O banco vai vender dinheiro para você. Vamos ver qual que é a taxa de juros que ele vai cobrar de você. Que o gerente vai falar para você que você é um cara bacana, então ele vai achar uma taxa de juros joinha. Pessoa física, crédito pessoal consignado. Abriu. Vamos lá? Então, à medida que você vai descer na posição aqui, ó, vai aumentando a taxa de juros. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar os bancos famosões, né? O Bradesco. O Bradesco cobra no crédito pessoal consignado, ele cobra 2,37% ao mês. Isso no ano dá 32%. O crédito consignado já sai direto do seu pagamento, né? Você não vai pagar. A empresa, no momento que ela deposita o seu dinheiro, do seu salário, ela já tira o dinheiro do banco, manda primeiro para o banco e depois deposita a diferença na sua conta. O Santander já cobra 2,57% ao mês, que dá 35,65% ao ano. O que mais? Vamos ver, cadê a Caixa Econômica? A Caixa Econômica, olha o Itaú aqui embaixo, ó, 27%. Então, o Itaú já cobra 3% ao mês, que vai dar 43% ao ano. Caramba! Né? Então, é isso. Então, se você está com dinheiro na poupança, rendendo 4% ao mês, né? E 4% ao mês, não, 4% ao ano, e aqui você está pagando 3% ao mês, ó, dá 43% ao ano. Então esse é o famoso spread bancário. Bom, depois aí com calma vocês entrem no site do Banco Central do Brasil e dá uma olhada nessas taxas aí. Vou voltar para a nossa explicação. Espero que tenha ficado claro aí para vocês esse negócio de spread bancário. Agora para frente. Então é o seguinte... Eu fui fazer um passeio em São Paulo no dia 9 de março e me deparei com esse impostômetro aqui, ó. Isso aqui é um painel digital que está instalado ali perto do pátio do colégio de São Paulo. E ele marca aqui, ó, quem colocou esse painel lá foi a Associação Comercial do Estado de São Paulo. Ele marca em tempo real quanto que a gente está pagando de imposto, né? Quanto que a população do Brasil está pagando de imposto para o governo. Então, nesse dia aqui, ó, 9 de março de 2019, tinha 499 bilhões aqui de imposto. Agora eu vou entrar aqui na internet mais uma vez. Eu gosto de entrar na internet, pessoal, que é o seguinte, para dar mais clareza na coisa, né? Para você ficar mais esperto. E para você pesquisar também, ó. Então tem um site chamado Impostômetro. Então, o site aqui no Impostômetro, hoje é dia 15 de março, nós estamos gravando o vídeo aqui no dia 15 de março de 2019. Já está aqui, ó, 537 bilhões. 537 bilhões. Quando eu estive lá semana passada, estava 400 e tantos de bilhões, 490 bilhões. Então já foram mais de 30 bilhões aqui nesse período. E aqui, ó, o dinheiro chegando, ó, o dinheiro entrando na conta do governo aqui, ó. Milhões aqui, ó. Centavos, reais, mil,
Entrando mil, tá entrando um monte. Daqui a pouco já muda aqui os milhões. Ó. Então, voltando lá para a nossa apresentação, então, para que eu coloquei esse impostômetro aí? Foi para falar o seguinte, pessoal. O governo, ele precisa de dinheiro, então ele arrecada dinheiro através dos impostos. Para que ele precisa desse dinheiro? Ele precisa desse dinheiro para investir em segurança, em educação e saúde. São essas três coisas. Agora, o que acontece? E pagar salários dos funcionários e tudo mais. Agora, o que acontece se ele não tiver dinheiro suficiente para pagar tudo isso? Se o imposto não for suficiente para pagar isso tudo, o que ele tem que fazer? Pedir dinheiro emprestado, né? Então ele vai pedir dinheiro emprestado. Na hora que ele for pedir dinheiro emprestado, nós vamos emprestar para ele. Mas aí o governo tem que falar qual que é a taxa de juros que ele vai pagar para a gente. Então, essa taxa de juros que ele oferece para pegar esse dinheiro emprestado chama taxa Selic, tá bom? Então a taxa Selic é a taxa de juros básica do país, é essa porcentagem que o governo propõe para você emprestar o dinheiro para ele. Agora, o que é Selic? Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Quando você empresta o dinheiro para o governo, através dos títulos públicos, né? Através disso aqui, através do Tesouro Direto, através desse Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, o governo precisa saber quem emprestou o dinheiro, qual foi o dia que emprestou esse dinheiro, qual foi a taxa acordada e quando que ele tem que devolver esse dinheiro. Isso tudo é feito através desse sistema aqui, desse software chamado Selic. Então, é isso. Então, vamos lá. Então, título público. O governo precisa de dinheiro, então ele precisa propor uma taxa de juros. Agora eu vou propor uma taxa de juros para vocês. A inflação hoje está de 3 pontos... Vamos ver lá outra vez lá no Banco Central, que eu já esqueci. Né? Aqui, Banco Central, vamos ver de novo quanto é que está a taxa de inflação. Aqui, a inflação está 3,89 no Brasil, nos últimos 12 meses. Então, de março de 2018 a março de 2019, está 3,89. E eu sou o governo, olha que bonito, Marcão Governo. Aí eu quero pedir dinheiro emprestado para vocês, eu vou propor uma taxa de juros para vocês. A inflação está 3,89, eu proponho que vocês me emprestem dinheiro, eu vou pagar 3% ao ano para vocês. O que vocês acham? Não vai querer, né? Não vai querer me emprestar dinheiro com essa taxa. Então a inflação está 3,89. Tá bom. Eu quero dinheiro emprestado a 15% ao ano. Aí já é outra conversa. Aí eu quero. Aí eu quero emprestar para o governo por essa taxa. Então a taxa Selic, a taxa que o governo determina, ele pensa sempre assim na inflação e mais alguma coisinha para o investidor ter interesse em emprestar dinheiro para o governo, porque senão para tudo. Né? Senão não tem dinheiro para construir estradas, fazer escolas, hospitais, manter hospital e tudo mais. Então aqui são os títulos públicos. Eu vou gravar para vocês um vídeo só para explicar Tesouro Direto, como que a gente aplica nesses títulos públicos aqui, tá ok? Mas a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que existem títulos públicos pré-fixados, IPCA, e existe até um título público chamado Selic, Tesouro Selic. O que o Tesouro Selic faz? Ele paga a taxa Selic. Se a taxa Selic for de 10% ao ano, ele vai te pagar 10% ao ano. Se a taxa Selic subir para 20% ao ano, vai te pagar 20% ao ano. Se a taxa baixar para 4%, ele te paga 4% ao ano. Bom, e agora a gente vai falar sobre essa taxa Selic. Quem que determina essa taxa Selic? O Banco Central. Existe um órgão lá chamado Copom, né? Que é outra sigla aqui, é Comitê de Política Monetária. O pessoal se reúne a cada 45 dias para discutir qual que é a melhor taxa Selic para o mercado, para o Brasil. Qual a melhor taxa de juros para o Brasil? Então, vamos lá. Porque é o seguinte,
Vamos pensar na inflação. O Banco Central tem que controlar a inflação. E ele tem que determinar a taxa Selic. Então, olha só, sempre que a taxa Selic sobe, a inflação desce. Olha que lindo. A taxa Selic sobe, a inflação desce. Para o Brasil, para a população, o ideal, para todo mundo, o ideal é a inflação baixa. Ah, então tá jóia. Então já sei, vamos deixar os juros bem altos. Porque quando o juros estiver bem alto, a inflação está baixa e eu estou ganhando dinheiro, porque eu tenho dinheiro para emprestar. Só que não é assim. Né? Não é todo mundo que tem dinheiro para emprestar. Tem gente que precisa de dinheiro. O mercado, a indústria, precisa de dinheiro. Ela vai pegar esse dinheiro emprestado. Então, se a taxa de juros for alta, para quem precisa comprar dinheiro, está perdido. Então, esse ajuste aqui que o Banco Central tem que fazer, tem que ser muito bem pensado, muito cuidadoso, porque senão ele pode destruir toda a economia. Esse relógio está representando a economia do país. Então, se ele colocar uma taxa de juros, se ele mexer errado aqui nessa engrenagem, para tudo. E você perde até seu emprego, por causa dessa taxa Selic aí. Porque se a taxa Selic disparar, o que vai acontecer? A inflação baixa, legal. Só que aí você vai comprar uma geladeira, nas Casas Bahia, por exemplo, e o carnezinho vai ser muito pesado. A prestação vai ficar muito pesada para você, não vai conseguir comprar aquilo lá, porque o salário não vai corrigir daquele jeito. Aí você deixa de comprar a geladeira, aí o cara deixa de produzir a geladeira, manda um monte de gente embora e acabou. Então, sim, de uma forma simplificada que eu estou explicando, né? Então a economia pode travar toda. O empresário, ao invés dele ter o dinheiro dele e aplicar na produção, na indústria dele, ele pega aquele dinheiro e aplica no banco para receber juros. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse ajuste aqui, na hora que ele vai determinar qual é a taxa Selic. Então a inflação, só relembrando, a inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro. R$50, quando começou o Plano Real em 95, você fazia uma bela de uma compra, hoje em 2019 você não compra nada com R$50. Você vai no supermercado, compra lá 5 quilos de feijão. Feijão hoje está R$10 o quilo. Então, compra 5 quilos de feijão. Então tem que tomar muito cuidado nessa relação, juros e inflação. Né? O Banco Central fica todo melindrado com isso. Então, como eu expliquei para vocês, a cada 45 dias existe uma reunião lá no Banco Central, o pessoal do Copom se reúne para discutir qual vai ser essa taxa Selic. E o que eles levam em consideração para determinar essa taxa Selic? Ó, a inflação do país, as contas públicas. Por que é negócio de conta pública aqui? É porque é o seguinte, quando você empresta para o governo, quando você vai lá e empresta seu dinheirinho aqui, ó, no Tesouro Direto, e você aplica, por exemplo, no Tesouro Selic, toda vez que a Selic sobe, você recebe mais, mas o governo precisa pagar mais juros para você. Então aquele dinheiro que poderia estar sendo aplicado na segurança, em habitação, em transporte, ele está sendo aplicado para pagar juros. Então, na hora que ele vai definir qual que é a taxa Selic, ele olha a inflação, ele olha as contas públicas, ele vê a atividade econômica do país. O que acontece se ele subir muito a taxa Selic? Os empresários, as indústrias, eles vão parar de produzir e vão pegar o dinheiro e vão aplicar. Agora, se a taxa de juros estiver baixa, o que vai acontecer? É melhor ele pegar o dinheiro dele e aplicar na indústria, que ele vai conseguir um retorno financeiro maior do que se aplicasse no banco. E além disso, o pessoal do Copom também tem que pensar no cenário externo, como é que estão os outros países aí. Tudo isso para definir a taxa de juros. Os outros países, qual que é a taxa de juros e tal. E aqui a gente está fazendo uma comparação entre a taxa Selic e a inflação. Em 2010, a Selic estava 10,66 e o IPCA estava 5,90. Então a diferença aqui era de 4 pontos, mais ou menos, 4%. Em 2011, ó, inflação 10,90, eles aumentaram a taxa Selic. Para quê? Para ver se abaixava a inflação. Deu certo, deu. Ó, 2012, o que aconteceu? Ó, a inflação baixou
para 5,83, aí abaixaram mais a taxa Selic. Deu certo? Deu. Abaixou a inflação, aqui eles aumentaram um pouco a taxa Selic e assim vai. Hoje, como é que nós estamos? Hoje nós estamos com uma inflação baixa, de 3,5% a 4% ao ano, e a taxa Selic está 6,5% ao ano. É o dado, é a taxa mais baixa nos últimos 30 anos no Brasil, essa Selic aqui, 6,5%. A gente tem que torcer para a taxa Selic ser baixa, para quê? Para ativar a economia, para todo mundo ter emprego, e o IPCA, uma inflação baixa também, para que as coisas se mantenham no mesmo padrão de preço, para que todas as pessoas possam comprar, para ter um crédito barato. E com isso, todo mundo consegue rodar a economia, e aí com a gente aprendendo sobre finanças, vocês vão aprender as melhores aplicações para você ter um retorno maior. Então esse aí seria um círculo virtuoso. Agora eu vou explicar para vocês o que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então assim, por regra do Banco Central, todos os bancos precisam fechar o saldo positivo. Então quando termina o dia, o banco ele tem que ter mais depósito do que saque. Ele tem que estar positivo. Se ele teve mais saques do que depósitos, ele ficou negativo. Então ele tem que pegar dinheiro emprestado com outro banco. Aí um banco empresta dinheiro para outro banco através desse documento chamado Certificado de Depósito Interbancário. É uma operação bancária de curto prazo, de um dia para outro. Então, esse dinheiro ele é pego emprestado através de um CDI. Então, a média desses CDIs de um dia que acabou virando padrão para o custo do dinheiro dos empréstimos. Então, vamos entender isso aí direitinho. Um banco tem mais depósito do que saque. Beleza. E o outro é o contrário. O outro teve mais saques do que depósito. Então, esse que está faltando dinheiro pede emprestado. E eles precisam combinar uma taxa de juros. Eles poderiam ter combinado a taxa de juros Selic. Não, eles criaram uma outra sigla, né, que é o CDI, para fazer esse empréstimo. Só que o CDI, pessoal, ele é 99% igual à taxa Selic. Se a taxa Selic está 6,5% ao ano, a CDI vai estar aproximadamente 6,5% ao ano. Então, assim, quando você faz uma aplicação financeira, você tem que saber quanto está a CDI. Se você emprestar o dinheiro para o governo sem nenhum risco, aplicar no Tesouro Selic, você vai receber a taxa Selic que está 6,5%, que é igual à taxa CDI. Então, se você fizer um empréstimo para o banco e o banco quiser te pagar 80% da CDI, ele está te pagando menos. Então, a CDI virou uma referência. Imagine assim, uma pessoa, o corpo humano tem 37,5 graus de temperatura. Então, se a pessoa está com 37,5 graus de temperatura, graus Celsius, ela está normal. Se ela tiver com mais do que 37,5, ela está com febre. E se ela tiver com menos, ela também não está com febre, mas ela não está normal, ela está gelada. Então, a CDI é uma referência. Então, se você aplicou o seu dinheiro com 100% do CDI, você está normal. Acima de 100% da CDI, você está ganhando. Abaixo de 100% da CDI, você está perdendo. Só isso. É só uma referência. Tá legal? Então, e quando você vai emprestar o dinheiro no banco, vai comprar um CDB, o CDB você tem que negociar com o gerente qual que é a taxa que ele vai te pagar. Se você não falar nada, o gerente vai te vender lá, você vai aplicar seu dinheiro no CDB, que vai te pagar 80% da CDI. Olha como é parecido as letrinhas, ó. CDB, Certificado de Depósito Bancário, é uma aplicação. O CDI é uma taxa. Então, você vai comprar um produto CDB e o cara vai te pagar 80% da CDI. Ao passo que você chegar para o gerente e falar, não, 80% da CDI não interessa, tem que pagar mais. Ele tem liberdade para aumentar isso aí para você, para 90%, para 100%. Banco pequeno chega a te pagar 120% da CDI.
Depois, num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês, vou entrar numa corretora de valores e a gente vai ver quanto que os bancos pequenos oferecem. Bom, opa, voltando aqui, aí, joia. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos aí, um abraço a todos e, por favor, se puderem, né, se inscrevam no canal.